Tarde a todo mundo. Queria agradecer primeiro a Fernanda por aceitar participar aqui do nosso PAN remoto. Queria agradecer a presença virtual de todo mundo, né? A gente está com a casa cheia, já temos 100 pessoas aqui no Zoom, então quem não conseguiu entrar vai ter que entrar provavelmente pelo YouTube. Espero que hoje funcione a transmissão ao vivo pelo YouTube. Vou falar um pouquinho da Fernanda, Fernanda Tovar Moll, para vocês. A Fernanda é médica, patologista, formada pela UFRJ, fez o mestrado e doutorado pelo Programa de Ciências Morfológicas, lá do Instituto de Ciências Biomédicas. Foi por um longo período professora da casa também, mas agora não está mais com a gente, mas está no programa, né? Ainda no nosso programa de Neurociências Básica e Clínica. E fez também um pós-doc no NIH, e agora ela vai falar para a gente da Califórnia, mas vai falar sobre a parte de pesquisa que eles estão fazendo no IDOR. É presidente, né, do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Então, muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Luciana. Obrigada, Cláudia, Cecília, Fernanda, todas da organização do PAN. É um prazer estar aqui sempre na nossa casa. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu só botar em modo apresentação. Ok? Ok. Estão vendo em modo apresentação? Ok, acho que agora vai. Então, vou contar, obrigada mais uma vez. Vou contar um pouco, então, a Luciana pediu para eu falar um pouco sobre um panorama, uma visão geral dos esforços que a gente tem feito no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, em colaboração com várias instituições do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, enfim, diferentes locais do Brasil, e também algumas colaborações internacionais. Vou falar, a gente está no PAN, né, o Programa de Neurociências, não vou falar só então dos projetos em neuro, porque eu acho que essa visão geral pode até mesmo mostrar sinergias, possibilidades de colaboração entre vários pesquisadores da área da neuro, mas que vão ter provavelmente interface com outras áreas também. Bom, a gente chega no início do ano, né, com uma ameaça global. A gente já tinha um panorama mundial da pandemia em alguns locais. E no Brasil, né, o cenário brasileiro se apresenta com já um pouco do aprendizado do que a gente teve dos outros países, principalmente dos países asiáticos, né, mas também a Europa, e chegando nos Estados Unidos nessa época, mas uma necessidade muito grande da gente também ter que adaptar essa pandemia, a chegada dessa pandemia ao nosso cenário brasileiro, né? Uma curva crescente que já era bastante similar a outros países da Europa. Incertezas epidemiológicas sobre a eficácia de diversos tratamentos, incerteza também bastante ainda no manejo do próprio paciente, né? Nessa fase, a necessidade de maior conhecimento sobre a natureza do vírus, sem dúvida no sistema de saúde, né, uma demanda, uma angústia, né, por uma necessidade de leitos, pelo conflito ou pela necessidade também de isolamento ou não, os profissionais de saúde têm uma angústia muito grande, uma necessidade de testar, mas que fossem testes ao mesmo tempo seguidos de inteligência, enfim. Precisamos e sempre vamos precisar, nesse momento mais do que nunca, de mais ciência clínica e mais ciência fundamental. Nesse sentido, né, a gente, ainda conhecendo pouco, como eu disse, a gente tinha que atuar em diferentes áreas de pesquisas, mas precisasse, né, uma necessidade muito grande de organização, de colaboração, de pesquisa epidemiológica, de pesquisa básica, de pesquisa clínica e pesquisa translacional. Além disso, diante de tantas incertezas, a comunicação é uma outra ferramenta de extrema importância, né? A gente tem visto publicações inúmeras, né? A necessidade de conhecimento muito ágil, muito rápido, mas ao mesmo tempo artigos são publicados sem revisão por pares, enfim, uma incerteza muito grande também e um desafio, né? De ter uma curadoria, digamos assim, para a comunicação, não só pela população, não só pelos pesquisadores, né, para profissionais de saúde, mas também para a população em geral. E, na verdade, eu acho que a ciência talvez nunca esteja... talvez esse momento tenha sido um momento de maior, recentemente, né, de maior intensidade da importância da ciência, né? Diferentes veículos, diferentes governos, realmente sabendo que o investimento, né, na ciência
sempre foi necessário, e nesse momento agora a confiança ou a esperança que a ciência poderia dar é fundamental. E, além disso, a necessidade de respostas tão rápidas e também incentivo colaborativo, né? Então, a NIH, por exemplo, lança editais específicos, né, e necessidade de colaboração dos diferentes players, públicos, privados, para, na verdade, desenvolver tratamentos em conjunto, vacinas e outras opções, por exemplo. E o que se conhecia nessa época, né, pelos cientistas sobre o SARS-CoV-2 e a própria doença, né, a Covid-19? Na verdade, se a gente pensar, né, historicamente, nunca se viu talvez tão rápidas respostas, né? Em menos de 3 semanas se tinha testes diagnósticos para detecção da doença, se sabia a sequência genômica completa do vírus, já estava publicada a estrutura atômica da proteína Spike, que é algo promissor então para uma das vacinas, se sabe como o vírus entra na célula. A interação, então, né, com a ECA, processos, né, de testes de vacina já e um rápido processo de testes clínicos medicamentosos, claro, no primeiro momento, fazendo utilização de medicamentos que já são usados para outras patologias, mas aplicadas à necessidade da Covid-19, e uma corrida verdadeira para o desenvolvimento de vacinas. E ainda assim, apesar disso tudo, apesar desse ambiente colaborativo, apesar dessa necessidade de respostas imediatas, muitas dúvidas ainda, né? Vocês viram recentemente, quer dizer, nos últimos meses, a gente viu a questão toda em relação à utilização ou não utilização da hidroxicloroquina. Enfim, talvez uma certeza que a gente tenha é que estudos bem feitos devem ser feitos, né? E que aí sim a gente tenha conclusões sobre o que será eficaz ou não para a utilização de diferentes medicações, seja a hidroxicloroquina ou qualquer outra. E, na verdade, isso a gente tem visto, um número crescente e enorme de clinical trials, né? Um esforço das agências regulatórias para que isso aconteça. Eu dei uma apresentação dia 7 de maio, tinha feito uma busca, tinha cerca de 1.200 ensaios clínicos recrutando ou ativos, ontem já tinham 2.200. Então, assim, realmente um boom muito grande, né, de estudos que estão sendo realizados pelo mundo todo e que vão, com certeza, sim, né, aí sim ter dados que vão nos respaldar uma tomada de decisão, seja em relação a um melhor tratamento, né, ou até mesmo agora em relação às profilaxias com as vacinas. E nesse sentido, eu acho que também, né, no Brasil, diversas iniciativas e também pelo mundo, né, mostrando a necessidade da interação entre os cientistas, né, a necessidade de colaboração, seja em universidades específicas. Nós do INOR também nos organizamos para isso, mas enfim, um movimento muito grande, uma confiança muito grande da importância da ciência nesse momento. No Brasil, se a gente também, a Conep também vem dando dados semanais, relatórios, né, sobre o número de ensaios clínicos. Esse aqui era no início de maio, a gente tinha 42, agora início de junho a gente já tem 75 ensaios clínicos em andamento relacionados à Covid, mais de 384 protocolos aprovados nesse último relatório do início de junho. Então, realmente mostrando uma movimentação, uma mobilização dos pesquisadores brasileiros como um todo. A maior parte deles provavelmente não trabalhava diretamente com a Covid nesse momento, antes, né, mas se adapta e planeja ou reorganiza, né, suas expertises, seus esforços e otimiza toda a infraestrutura, né, tanto de pessoal quanto infraestrutura dos laboratórios, para que se enfrente uma patologia nova da magnitude dessa, né? E, na verdade, se a gente pensar, o Brasil, há uns anos atrás, né, na epidemia de Zika, a gente teve, claro que talvez com outras proporções, né, porque talvez numa patologia que não tivesse envolvimento de tantos sistemas assim como a gente está vendo na Covid, mas também a gente vivenciou isso, né? O Brasil, os pesquisadores brasileiros, na característica colaborativa, né, ela se organizou e conseguiu demonstrar, quer dizer, contribuir com informações importantes sobre a relação entre a Zika e a microcefalia, né, e as outras alterações do sistema nervoso central relacionadas à síndrome da Zika congênita, e também
síndromes neurológicas em adultos dessa patologia, né? Então, demonstrando que o vírus infectava neurônios humanos, a descrição de toda a morfologia, né, do acometimento das crianças, né, na síndrome congênita, enfim, e também estudos importantes sobre a própria estrutura de RNA e especificidade do vírus, né? E assim também, claro que não sozinho, né, mas o IDOR, em colaboração com outras instituições do Rio de Janeiro, também teve essa mobilização. A gente teve vários grupos de pesquisadores, principalmente em colaboração do IDOR, com a UFRJ, com a Fiocruz, nesse momento, se voltando à patologia da Zika, para estudar a patologia da Zika, e digamos assim, esse shift, ou então essa virada, digamos assim, de chave que aconteceu, né, na época da pandemia, da epidemia da Zika, eu acho que foi muito e tem sido muito mais intensa hoje no enfrentamento da Covid-19. Nesse sentido, o que a gente tentou fazer no Instituto, e de novo em colaboração com vários, né? A pesquisa ela é colaborativa e a gente tem muito orgulho de dizer isso. A gente montou, na verdade, no IDOR, então, esse programa chamado Ciência IDOR contra a Covid, em que posso dizer que hoje cerca de 99% dos nossos pesquisadores, dos nossos assistentes de pesquisa, de todos os nossos esforços, né, acabaram sendo voltados para o enfrentamento dessa pandemia. A gente tentou dividir em alguns pilares, né? Claro, alguns projetos que vão focar em estudos relacionados ao diagnóstico, né, da patologia, seja diagnóstico da detecção, digamos assim, da infecção, mas também estudar o perfil, né, estudos observacionais que vão ser importantes para estudar o perfil dos pacientes acometidos. Claro que a gente precisa de novos tratamentos, e ensaios clínicos também estão sendo hoje executados em relação a isso. A gente já tinha um grupo que estudava ciência de dados, esse grupo rapidamente se organizou para estudar a progressão, a chegada e a progressão da epidemia. Vou contar um pouquinho para vocês também. E a gente sabe que é muito importante, nesse momento agora e provavelmente nos próximos meses, cuidar da saúde mental, né? E a saúde mental e a neurociência também tem vários pesquisadores do IDOR que já trabalhavam nessa área e acabaram também desenvolvendo protocolos não só para esse momento, né, toda a questão do burnout, acometimento de profissionais de saúde, mas também as pessoas confinadas. A gente sabe que o confinamento também gera bastante angústia e a nossa saúde mental tem que ser cuidada. E um outro pilar, como eu falei no início, é um pilar da comunicação, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, os projetos que hoje estão em andamento e em que status que eles estão. Então, esse programa Ciência IDOR contra a Covid, a gente dividiu em 10 grandes linhas, são 10 grandes linhas e não necessariamente em projetos, cada uma delas tem diversos projetos em andamento, que vão desde o monitoramento, registro unificado de casos e pacientes mais graves internados na UTI, na unidade de terapia intensiva, estudos com diversos tipos de terapia, envolvendo até mesmo terapia celular, estudos observacionais em pacientes específicos, como pacientes oncológicos, pacientes com alterações do sistema cardiovascular, né? E também estudos translacionais que vão estudar muito mais a biologia do vírus e também como o vírus atinge, de repente, outros sistemas, né? Nesse contexto, falando um pouquinho sobre monitoramento epidemiológico, né, a gente sabe a necessidade, né, de modelos preditivos, né, de data analytics e de tecnologia para nos ajudar a mapear, digamos assim, a pandemia, né, uma necessidade de que isso seja feito em tempo real para que a gente consiga ter informações que possam ajudar, por exemplo, na tomada de decisão, ou então, pelo menos para nortear ou para criar medidas de confinamento, por exemplo, né? Nesse sentido, um grupo liderado pelo pesquisador Fernando Bosa, que é do IDOR e da Fiocruz, ele já trabalhava em colaboração, a gente tem uma colaboração forte com o setor da PUC, da Tecgraf, coordenado pelo professor Silvio, eles já trabalhavam em Data Analytics, né? E
mesmo antes da epidemia chegar, eles começaram a trabalhar em modelos preditivos da pandemia chegando no Brasil, né? Usando como exemplo o que já tinha acontecido em outros países. Então, tinha, na verdade, previsão de cenários, né, mais otimistas ou mais pessimistas, e, na verdade, o quanto isso foi sendo, depois, né, essas predições foram realmente acontecendo, né, ao longo dos meses, e cada vez mais, obviamente, o modelo vai sendo otimizado. Então, esse grupo vem trabalhando mesmo antes de março, né, já trabalhando nesses dados de como seria a pandemia no Brasil. É claro que essa inteligência foi unida a uma iniciativa de colaboração com uma empresa chamada Zux, que já trabalha com geolocalização, e utilizando, né, a expertise dos epidemiologistas, infectologistas e também cientistas de dados, com essa expertise da Zux de geolocalização, criaram esse projeto. O IDOR, junto com a Zux, criou um projeto chamado Dados do Bem. É um projeto que ele a ideia é testar, mas testar com inteligência, né, utilizando, então, mapeamento, né, desses testes e referenciando, por exemplo, pacientes que têm pessoas que estão mais propensas a serem, né, casos positivos. Uma vez positivos, elas podem referenciar contactantes, e assim você pode definir clusters, né, que podem, então, realmente trazer informação que possa ser utilizada para, por exemplo, uma redução ou gerenciamento do lockdown. Esse projeto, eu acho que foi bastante importante numa fase inicial, né, da pandemia, mas eu acho que agora, ainda mais. Né, a gente está vendo a flexibilização, né, e aí essa necessidade de se identificar clusters que possam ser, então, tamponados vão ser bastante importantes. Né? A gente já está só na primeira semana foram mais de 100 mil downloads, uma quantidade muito grande, um apoio, na verdade, também importante de diferentes iniciativas, incluindo as empresas de telefonia. Enfim, ele já está bastante avançado no Rio de Janeiro, em Niterói, e com uma possibilidade grande agora de migrar para outros estados também. Bom, então esse é o projeto dos Dados do Bem. Uma outra iniciativa que a gente logo no primeiro momento fez foi tentar fazer com que a gente tivesse um registro unificado dos casos de SARS-CoV, principalmente nos hospitais da Rede DOR, mas não só. A gente está usando um registro também em colaboração com a Rede Nacional de Terapia Intensiva, com a BRICNET, e com na verdade, com aquela angústia de que era preciso se ter um registro unificado o mais rápido possível para que a gente tivesse informação mais apurada possível dos casos, para que isso a gente, na verdade, tivesse realmente dados que a gente pudesse trabalhar num primeiro momento, né, numa resposta mais urgente, mas a gente sabe também que muitas dessas informações, né, elas ainda vão continuar sendo muito necessárias para a gente estudar aí ainda, né, nos próximos meses. Então, a criação de biobancos e a criação de banco de dados, ela vai ser muito importante para que a gente conheça cada vez mais a doença. Né? E também, nessa mesma iniciativa, além da criação dos bancos de dados unificados em relação à parte toda de clínica dos pacientes, também de amostras dos pacientes, né? Então, e também protocolos específicos que pretendem estudar a interação patógeno-hospedeiro, principalmente. Então, nesse projeto, a gente inclui mais de 50 hospitais, então, distribuídos por esses estados, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, em diferentes estados do Distrito Federal, e a gente já tem esse registro unificado de pacientes com alterações diárias, mais de 3 mil pacientes incluídos nesses registros, né? Esses pacientes, esse registro também já foi publicado agora, né, principalmente o protocolo na Lancet, e tem vários aí outros estudos ainda em andamento. Próximo agora a sair, provavelmente a análise de mais de 5 mil pacientes que foram, na verdade, internados nos hospitais da rede, e que a gente já tem acompanhamento
pelo menos 30 dias, já ir com um estudo de desfecho, quais são os fatores mais importantes relacionados à gravidade da doença ou não. Isso deve ser recente agora nos próximos meses. Deve sair nos próximos meses. Além disso, todo o padrão radiológico, né, a gente sabe que o primeiro alvo, digamos assim, né, conhecido da patologia foi o pulmão, com características radiológicas específicas desse acometimento, né, um padrão de vidro fosco bastante específico, muitas vezes auxiliando, não é uma ferramenta diagnóstica, mas pode auxiliar. E a Rosana Rodrigues, que é pesquisadora, né, do IDORI, também é radiologista da UFRJ, vem trabalhando ela já trabalha nessa área de radiologia torácica há muito tempo. E com todos esses casos que estão no registro clínico, temos também imagens radiológicas, e a Rosana está rodando uma série de projetos relacionados a isso. Um deles é em colaboração com a Alisson, que também foi da biofísica, né? E eles estão estudando densitomovolumetria relacionada, né, mapeada nessas tomografias, com a possibilidade de identificar padrões, por exemplo, relacionados a aspectos de condensação ou então de vidro fosco, que podem até mesmo ser correlacionados com gravidade, previsão, tanto modelos preditivos, né, de gravidade ou de piora do paciente, por exemplo, ou até de gravidade da doença naquele ponto ali imediato. Usando, obviamente, inteligência artificial e modelos aí de algoritmos para definir isso aí. Além disso, a gente sabe que não só o pulmão, mas logo no início se chamou atenção para possibilidade de acometimento mais específico de pacientes que já tinham cardiopatia, quando se identificou, na verdade, o mecanismo de entrada, né, do vírus nas células, mas também, hoje a gente sabe que até mesmo a gente tem visto relatos de miocardite, né, e pode ter, e a gente precisa conhecer, talvez melhor, até mesmo se tem uma infecção direta, digamos assim, do vírus, ou como ela atinge diretamente, por exemplo, células cardíacas. Mas o que chamou atenção logo no primeiro momento, vocês devem ter acompanhado, era se pacientes que estavam utilizando, né, medicamentos relacionados à enzima, né, conversora da angiotensina, ou então inibidores, né, da enzima conversora da angiotensina, teriam, na verdade, maior probabilidade ou não de ter doenças, por exemplo, mais graves. Logo nesse início, então, o IDOR se organizou e foi muito rápido, na verdade, o desenho e o início desse trial. Esse trial é um chamado Brace Corona, é um duplo cego, randomizado, então metade dos pacientes suspendem a medicação, a outra metade não suspende a medicação. Em 4 semanas foram incluídos mais de 500 pacientes. Esse protocolo já foi publicado numa revista importante de cardiologia, já fechou, na verdade, a gente já está fazendo as análises, né, liderado por vários pesquisadores da área de cardiologia, tanto da rede, Olga de Souza e o Renato, que é pesquisador do IDOR, também é pesquisador da Unifesp, Renata Moll, enfim, vários colaboradores da rede como um todo, né? Um trial que ele só foi possível, isso é importante, acho que desse momento, né? Também de se ressaltar a importância disso, né? Porque os pesquisadores e os médicos que estavam na assistência, estão na assistência, na ponta, estão trabalhando muito em conjunto. Então, assim, a randomização de 500 pacientes, né, nesse tempo tão curto, só é possível porque teve a participação dos cardiologistas, dos intensivistas, que estão lá na ponta e compraram realmente completamente a ideia e a necessidade de se fazer ensaios clínicos importantes e com todo o rigor científico como um duplo cego randomizado, né? Esse estudo já está aceito para ser também para a sessão do europeu de cardiologia, enfim, e tem vários desdobramentos que vão vir em outros subestudos, inclusive envolvendo vários colaboradores também da UFRJ, Emiliano Medei, por exemplo, que propôs vários ensaios relacionados à linha, né, de cardioimunologia, relacionados também com eles, que vão ser estudados nesses pacientes. Então, na verdade, mostra mais uma vez a necessidade de otimização, né, de esforços e de recursos, né, quando a gente junta cientistas de diversas instituições para que a gente
tenha, na verdade, várias perguntas, né, que podem, algumas delas, serem respondidas de uma forma mais imediata, outras, na verdade, como a ciência, a gente sabe, né, tem seu tempo, né, mas esses dados, uma vez colhidos com uma seriedade e com os critérios, né, logo pensados, né, dessa forma logo no primeiro momento, faz com que outras pesquisas e outras perguntas possam ainda ser feitas e serem respondidas, né? Esses estudos agora têm o apoio também da FAPESP nesses últimos editais. Outros estudos observacionais, como a Reddor tem um número muito grande de pacientes oncológicos sendo acompanhados, então temos também alguns estudos observacionais de pacientes oncológicos, né, que têm uma particularidade, né, por toda a questão também dos tratamentos constantes, e isso tudo também tem sido feito nesse tempo aí desses últimos meses. Falar um pouquinho de terapia celular e outras drogas, uma necessidade muito grande, né, da gente entender como tratar melhor esses pacientes. Eu acho que nesses últimos, desde março, a gente pode dizer que a gente vem aprendendo, né, e principalmente quem está na ponta, né, lá os profissionais de saúde, a lidar com essa patologia quase uma curva de aprendizado em tempo real, né? Hoje a gente sabe de toda a questão da importância, né, da resposta inflamatória, a questão toda da coagulopatia, diferentes medicamentos já utilizados para outras patologias foram aplicados, mas ainda bastante dúvida, né? Não tenho dúvida também de que se aprendeu muito e que hoje se sabe muito mais, né? Mas ainda ensaios clínicos são necessários. A gente hoje tem alguns ensaios clínicos rodando, incluindo o estudo de plasma convalescente, né, de plasmaféresis, utilizando plasma de pacientes já recuperados para tratar pacientes que estejam internados, terapia celular, não só utilizando células mesenquimais, mas também vesículas, como a gente vai falar um pouquinho, uma importância grande do IDOR de Salvador nesse processo, e institutos clínicos utilizando metilcorticoide, né, e também heparina. Esses ensaios clínicos têm colaboração, de novo, com diversas instituições, incluindo a HCOR, USP e também a Fiocruz. Além desses trials que foram desenhados, né, digamos assim, por pesquisadores nossos, em colaboração, claro, mas a gente chama de estudos, então, institucionais, né, também a indústria farmacêutica vem lançando vários trials e sempre que possível a gente tenta também fazer ou participar desses estudos de novos imunomoduladores ou então novos tratamentos que possam vir aí a trazer um pouco mais de informação e de possibilidades terapêuticas para o tratamento dessa patologia. Como eu falei, a terapia celular, o Bruno Solano, que é pesquisador da Fiocruz de Salvador e também do IDOR, do Hospital São Rafael, lá em Salvador, tem já, e também em colaboração com outros pesquisadores da UFRJ, né, principalmente da Biofísica, tem alguns projetos em alguns trials já aprovados, na verdade, na Anvisa, né, para tratamento de pacientes com células mesenquimais derivadas de células de cordão umbilical e também de vesículas extracelulares que já estão sendo produzidas, na verdade, lá no IDOR de Salvador. Esse estudo está para começar agora, já está em fase de final de aprovação na CONEP, mas já teve a validação da Anvisa para poder começar. Bom, a gente sabe que o pulmão, como eu falei, foi o órgão, num primeiro momento, né, que a gente conheceu um pouco mais a patologia. A gente sabe que hoje uma cascata inflamatória seja talvez a principal responsável, né, por todo o acometimento mais grave, digamos assim, dos pacientes como um todo, mas a gente sabe que também outros órgãos eles são acometidos de uma forma direta ou indireta. Falei um pouquinho da questão do sistema cardiovascular, mas não só esse, né? Hoje a gente vê o sistema renal sendo acometido importantemente e ainda com algumas dúvidas do que é uma resposta sistêmica, né, em um acometimento de vários órgãos, ou que pode ser, na verdade, uma lesão específica, ou um tropismo, né, do vírus por um sistema específico. Com essas perguntas e com esse background, a gente também acabou desenhando outros protocolos em que a gente busca, né, entender o acometimento
pelo vírus dos outros sistemas e também o que a gente chama, né, de uma pesquisa mais translacional, com perguntas mais básicas sobre a biologia do vírus, né, e ensaios em laboratório em si. Nesse contexto, e aí já puxando um pouco aqui a sardinha, né, para a neurociência, que a gente sabe que a gente já imaginava, né, talvez num primeiro momento a gente não a gente estava vendo talvez a pontinha do iceberg, né? Que era toda a questão do inflamatória, cometimento do sistema pulmonar, como, na verdade, tirar essa fase aguda esses pacientes, mas a gente já imaginava, claro, né, que outros sistemas seriam cometidos. E nesse sentido, provavelmente até mesmo aprendido, né, por outros vírus semelhantes, que o acometimento do sistema nervoso central ele poderia se dar tanto de uma forma direta ou indireta e que isso poderia gerar consequências de curto prazo ou mais imediatas, mas principalmente a possibilidade de alterações, tanto de alterações neurodegenerativas ou de potenciais de acometimento do sistema neurológico e também psiquiátrico, né? E, na verdade, a gente sabe que até mesmo o paciente grave, internado em terapia intensiva, tem todo um estresse, obviamente, desencadeado, né, um estresse inflamatório muito grande, que já foi correlacionado com vários estudos, né, com síndrome de delírio, que geram, na verdade, alterações mais a longo prazo, em que são relacionadas até mesmo com alterações de imagem, alterações de substância branca. Então, assim, toda a inflamação desse paciente, desse paciente crítico, digamos assim, ele acaba tendo consequências realmente de longo prazo. Nesse cenário também se começou a chamar atenção para alterações do sistema nervoso relacionadas também ao acometimento mais específico de grandes vasos principalmente, né, com características de acidente vascular cerebral, talvez até mesmo bastante específicos, uma possibilidade de serem até com características bastante peculiares dos pacientes acometidos pela outros relatos começaram a ser também publicados, né, chegando ao ponto de lesões graves, como essa publicada foi um relato de caso, um desfecho inclusive hemorrágico. Então, e a gente viu isso, né, também, por exemplo, na Zika. Nesse caso, gente, desculpa, eu acho que alguém está com barulho no microfone, vocês estão me escutando bem? Eu estou escutando bem. Tá bom. Tá ótimo. Ok, então tá jóia. Bom, então, e a gente, na época também da Zika, a gente viu isso, né? Pacientes que tinham desencadeando alterações, como, por exemplo, patologias desmelinizantes, né, e alterações importantes do sistema nervoso central. Né? Nesse caso, que teve esse paciente, por exemplo, que foi acompanhado por nós, né, desenvolveu uma encefalomielite grave. Aqui, desculpa, voltando às imagens, vocês veem alterações da substância branca, né, em diversas regiões, principalmente na topografia do feixe córtico espinhal, pedúnculos cerebelares, mas também alterações importantes ao nível medular, né, e foram correlacionados com uma resposta inflamatória também bastante exacerbada. Esse paciente teve PCR para Zika positivo no líquor, né, uma elevação importante de citocinas, principalmente de L6 e principalmente, né, de interleucina 6 e também de outros fatores que depois, na fase de convalescência, acabaram se normalizando. Então, uma correlação na presença do vírus no líquor, alterações de substância branca, importante, uma encefalomielite grave, esse paciente chegou a ficar
incubado, né, tetraplégico no primeiro momento, e depois recuperou totalmente, né, e isso também, essa recuperação clínica se correlacionou muito com essa recuperação, ou com essa normalização, digamos assim, do padrão inflamatório no líquido. Nesse sentido também, logo no início de, acho que em março, em colaboração com a Fernanda De Felice e também o Sérgio Ferreira, na verdade essa foi uma iniciativa da Fernanda, que a gente nem estava falando muito, ainda então a gente estava desenhando ainda os protocolos de registro lá no IDOR, né? E ela, não, a gente precisa chamar atenção para o acometimento do sistema nervoso. E a gente acabou escrevendo esse artigo, que foi publicado logo na semana em que também se teve em Nova York a chamada de atenção para os casos importantes de acidente vascular cerebral e de acometimento do sistema nervoso pela Covid-19. Né? Aqui a gente chamava atenção justamente para isso, para a importância da gente olhar para o acometimento específico do sistema nervoso central, mapear os sintomas nervosos específicos e também, ao mesmo tempo, conseguir estudar respostas, então, biomarcadores, não, em uma escola. Desses pacientes. Fernanda, só um minutinho. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, fecha pra gente, por favor, que está atrapalhando o áudio da Fernanda. Desculpa, Fernanda, pode continuar. Estou resolvendo aqui, gente, só um instantinho. Fernanda, abre o seu microfone, está fechado. Ok, posso agora? Pode continuar. Ninguém mais liga o microfone, gente. Então, vamos lá. Bom, eu estava falando aqui que, na verdade, né, o Daniel Martins, da Unicamp, do IDORI, e o Steven Reis também, do IDORI e da UFRJ, mostram que os neurônios humanos realmente podem ser infectados. Né? Então, nesse próximo estudo, o que a gente tentou fazer, e hoje tem apoio tanto da FAPERJ quanto do CNPq, foi caracterizar as manifestações clínicas, cognitivas e de imagem, e também estudar biomarcadores moleculares em pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2. Então, os pacientes eles são incluídos, quando a infecção é confirmada, e a gente acompanha esses pacientes durante a internação, tá? E depois eles vão ser vistos novamente no terceiro mês pós-alta e depois um mês pós-alta, e a gente está realizando protocolos clínicos padronizados, exames laboratoriais, plasmático, glicórico, né, e de acompanhamento desses pacientes. Com 3 meses, a previsão é agora, a gente já começa, né, a análise cognitiva desses pacientes na Memory Clinic e também com estudos de imagem quantitativo. A gente tem além, né, das amostras sendo coletadas na fase de internação, numa fase também de 3 meses e depois de 1 ano pós-alta, a gente também pretende coletar as amostras. De novo, em colaboração com a FRJ, com a Fiocruz e com a Fernanda De Felice, de novo, que trouxe, então, essa pergunta junto para o nosso grupo, que seria, será que a gente consegue detectar perifericamente marcadores que sejam correlacionados à infecção direta do sistema nervoso central nesses pacientes? Então, o isolamento das vesículas, né, dos exossomos, a gente já tem esse protocolo, um piloto rodando nos pacientes iniciais, e agora, no follow-up e no recrutamento de toda a coorte, a gente já tem mais de 60 pacientes incluídos nesse estudo, a possibilidade da gente comprovar esses achados, de correlacionar com os sintomas dos pacientes, com as imagens específicas dos pacientes e tentar descrever um pouco mais o perfil de acometimento do sistema nervoso central na Covid-19. Esse é um dos casos, por exemplo, esse paciente teve um PCR positivo para SARS-CoV no líquor, ele não teve nenhum sintoma pulmonar, então foi um caso bastante interessante, está bem agora, mas teve a única manifestação, foi uma manifestação neurológica, né? A gente vê aqui com lesões de substância branca, também, de novo, né, chama atenção o acometimento
do feixe córtico espinhal, né? A gente vê aqui também do pedúnculo cerebelar, aqui parece ter até um pouquinho de aumento de volume, mas também lesões subcorticais, né? Mostrando então que nesse paciente também uma elevação importante de interleucina 6, também no líquor, aí de novo o perfil inflamatório corroborando isso, né? PCR positivo para o líquor e o sintoma predominante desse paciente, nesse caso aí, praticamente único, do acometimento do sistema nervoso central. Esse é só um exemplo de um dos casos, então, que a gente está acompanhando. O corpo caloso também aqui, olha, bastante, com hipersinal bastante importante nesse caso. Além disso, como eu falei para vocês, se chamou atenção então nos últimos meses, principalmente em abril e maio, um aumento ou uma percepção do aumento do caso de acidente vascular cerebral e foi relatado que talvez esses AVCs estivessem acontecendo em pacientes mais jovens e com perfil de acometimento específico, por exemplo, do sistema vascular. Para tentar também entender um pouco mais isso, a gente também desenhou um outro estudo que, na verdade, a porta de entrada é o acidente vascular cerebral. Então, todo paciente com acidente vascular cerebral em alguns hospitais, principalmente no São Rafael, liderado pela doutora Suzete, que é a coordenadora do estudo, no Rio de Janeiro, com a participação do Gabriel de Freitas, Fernando também no Copador e outros neurologistas, né? Então, a ideia é que o paciente com um acidente vascular cerebral seja investigado para COVID e a gente consiga aí sim ter uma ideia melhor se tem um perfil mais específico, se tem uma morfologia mais específica ou um acometimento mais específico no caso do acontecimento do acidente vascular cerebral relacionado à patologia em si. E além disso, a gente pode ter aí outras oportunidades, quem sabe aqui também no PAN, de trazer outros pesquisadores que estão estudando mais o relacionamento da biologia do vírus, entre eles o próprio Stevens, Renz e outros colaboradores, né? A ideia então é ver isso. É interessante que pode conversar bastante ou se correlacionar com os estudos clínicos que a gente está fazendo, né, e de biomarcadores em pacientes, com a possibilidade de estudar, por exemplo, as vias, né, que são ativadas ou todo o mecanismo, né, que pode estar acontecendo quando o neurônio é, de fato, infectado pelo coronavírus. E aí diversos projetos translacionais também acontecendo simultaneamente. Além disso, a gente tem que prestar atenção que, claro, hoje, e talvez a maior preocupação no primeiro momento tenha sido realmente os pacientes adultos, e principalmente os adultos idosos, mas, de novo, isso pode ter sido a ponta do iceberg, né? E a gente precisa entender também o acometimento das crianças e o acometimento perinatal. E aí, no IDORA, a liderança do Dr. Arnaldo Prata, mas, de novo, com colaboração com diversas instituições, pesquisadores da Fiocruz e da UFRJ, eles têm vários estudos em andamento de acometimento de crianças com a Covid-19. Vocês devem ter escutado agora, mais recentemente, a síndrome inflamatória também na criança, chamando atenção para o cuidado específico que a gente tem que ter, para um olhar específico para essa população. E também o cuidado perinatal. A gente sabe que a gestante, ela já era uma gestante, a gestante era considerado já um grupo de risco, né? A gente tem aí vários relatos de desfechos ou graves, né, em puérperas. Mas a gente, claro, não espera que a gente tenha consequências tão marcantes com alterações congênitas como a gente viu na Zika, mas a gente pode ter consequências que sejam mais sutis. E só tem uma maneira da gente conseguir realmente entender isso, que é estudando novamente. Então, a gente, em colaboração com pesquisadores da Perinatal, do Rio de Janeiro, também da Fiocruz, da UF, participa de estudos que estão em andamento, né, do acompanhamento dessas gestantes, tanto no período pré-natal como na criança no período pós-natal. A gente sabe que toda a questão da alteração de coagulabilidade pode gerar alterações placentárias, então essas placentas também estão sendo investigadas. Enfim, um acometimento da coorte perinatal também bastante importante nesse sentido da gente entender, de novo,
se teremos, né, consequências para essas populações. E aí chama atenção novamente para a importância dos estudos longitudinais, né, do acometimento dessas crianças que foram expostas no período pré-natal, para que a gente tenha o acompanhamento pós-natal das mesmas, para conseguir estudar se, tomara que não, né, mas se alguma consequência ainda que sutil a gente vai perceber. Por fim, já estou acabando, desculpa, falando bastante, mas já estou chegando agora no finalzinho, falar um pouquinho sobre a importância da saúde mental, né? A gente sabe que essa talvez seja um tópico importante nesse momento e vai ser também importante nos próximos momentos. A gente tem um estresse muito grande dos profissionais de saúde, né, e também do impacto do isolamento social. O IDOR já tinha algumas colaborações em estudos de burnout de profissionais de saúde e uma colaboração também importante com a Presence 5 em Stanford. Todo esse grupo que já trabalhava com estudos em burnout de profissionais de saúde se voltou a estudar especificamente nesse momento, né, adaptou, digamos assim, os protocolos para esse momento. E a gente já tem aí alguns casos alguns estudos, de registro nesse sentido, e também para a questão do isolamento social. A gente sabe que o CDC teve várias recomendações, né, fornecer informações seguras para a população. Na verdade, a gente trabalha nessa fase da pandemia praticamente com estratégia de grandes desastres naturais. Então, é muito importante fornecer intervenções para a saúde mental, fornecer intervenções para a saúde mental também em crianças e principalmente para populações que já tenham alguma patologia de base, né? O IDOR acabou também se mobilizando, os pesquisadores do IDOR, Paulo Matos, Ron Fisher, o próprio Fernando Bosa, interagindo com o Jorge Moll e os outros pesquisadores no projeto, por exemplo, do Dados do Bem, né? Então, juntando aí diversos projetos, mas para tentar fornecer informações para a população, para diminuir a ansiedade e depressão, através de aplicativos e através de cartilhas que estão disponíveis também em diversos veículos, também, por exemplo, no site do próprio IDOR. Então, vídeos para o público em geral, dicas, né, de como conseguir manter sua rotina diária, né, coisas que possam diminuir aí a ansiedade e a depressão. E aí eu falo que 2 outros programas que foram... Isso está entremeado entre cuidado e estudo, né? Porque são pesquisadores que já trabalham nessa linha de identificar fatores de estresse e de ansiedade como um todo, mas que também acabaram fornecendo, digamos assim, assistência para quem precisava desse cuidado desse momento, né? Então, Cuidando das Emoções foi um programa que foi feito principalmente para profissionais de saúde, mas não só, e o Estudando em Casa. Eu que sou mãe, vocês também, muitos, sabem que não está fácil fazer essa questão de homeschooling e tomar conta de criança. Então, esse foi um Estudando em Casa, um programa que, quando a gente abriu, em uma semana tinham 200 voluntários pedindo para participar de dicas de como cuidar do homeschooling. Enfim, todo mundo tentando se ajudar e com realidades muito diferentes do que a gente vivia anteriormente, né? Então, manter a saúde mental é importante, essas dicas estão disponíveis e o mais importante é isso, né? Que a gente tem um esforço muito grande para que a gente se concentre no lado positivo das coisas, né? A gente ter a possibilidade de estar, na verdade, muitas vezes reforçando laços afetivos, pensando um pouco em toda a nossa estratégia de vida, mas essas cartilhas realmente podem guiar esse pensamento e nos ajudar a fortalecer, a nos fortalecer como um todo nesse momento, né? E por fim, a gente estava com esse portfólio, então, abrangente, né, de projetos. A gente acabou pegando esse mais um. Esse foi um novo desafio, que é o desafio de participar, então, do trial da vacina de Oxford, que a gente deve estar começando nessas próximas semanas, né? Então, o IDOR é responsável por 1.000 voluntários no Rio de Janeiro, e a Unifesp por mais 1.000 voluntários
no estado de São Paulo. Então, é uma das vacinas oferecidas, a vacina de Oxford, essa é uma parceria, então, com o estudo de Oxford, e a gente está participando no Rio de Janeiro bastante orgulhosa, bem orgulhosos e muito, na verdade, não medimos esforços para tentar botar esse trial de pé aí em tão pouco tempo também. Para finalizar, a gente está com um volume de informação enorme, vocês sabem, né? Muitos artigos sendo publicados o tempo todo, uma quantidade de informação muito grande no meio científico, mas também nos veículos não científicos, né? Nos veículos do público em geral, e uma necessidade muito grande da ciência ser muito responsável no que a gente está comunicando, né? Então, várias instituições estão preocupadas com isso, né? Organizando seminários, ou então de como a gente pode viver, ou como a gente esse boom, né, do não peer review, muitos estudos sendo publicados ou disponibilizados, no bioarchives, e uma necessidade então de uma curadoria científica, de conhecer mais, de nós pesquisadores como um todo nos ajudarmos, né, a ter uma informação mais apurada. Diversas iniciativas pelo Brasil em relação a isso, né, tentando a Academia Brasileira de Ciências, um ciclo muito legal, importante de seminários, que é conhecer para atender, outras instituições do Brasil também, e lá no IDOR a gente também está com uma curadoria científica importante, lançando cerca de 3 a 5 artigos por dia sendo comentados no site. Isso mobiliza muito, na verdade, impressionante o número de visitação e como realmente esse tipo de informação eu acho que é importante, não só para os profissionais de saúde. A gente tem escutado muito que as pessoas que estão no front, na verdade, não têm tempo. Imagina, é um cansaço muito grande. Então, a gente está pensando até em maneiras de alimentar de diversas formas, né? Não só por artigos, mas também por outros veículos, facilitar a chegada, né, de conhecimento com uma certa curadoria para todo mundo. Claro que isso também gera uma publicação em veículos em geral e também responsabilidade dos cientistas comunicar bem a população como um todo. Bom, então o que aprendemos, né, na verdade, o que ainda estamos aprendendo, na verdade, a gente sabe que em alguns casos a gente teve testagem em massa, em outros monitoramento muito grande, outros em lockdown. A gente ainda está aprendendo, né? Na verdade, são exemplos diferentes. Talvez o que a gente saiba é que as epidemias, países que aprenderam com epidemias passadas e tenham realmente implementado políticas desde aquele momento passado, eles tenham, na verdade, tido desfechos diferenciados. A gente sabe que a gente precisa ter uma velocidade gigante de resposta urgente. A gente precisa, sim, melhorar os nossos modelos epidemiológicos. Essa resposta urgente, ela tem que ser dada, mas a gente sabe que a ciência tem seu próprio ritmo e que a necessidade dessa resposta urgente não diminui a necessidade do investimento do conhecimento a longo prazo e que, se estruturado, sim, o que a gente está coletando de dados hoje vai nos ajudar a ter respostas a médio e longo prazo, provavelmente melhores, mas que a gente precisa de colaboração entre os diversos setores da pesquisa do Brasil e do mundo e de investimento, né, para que a ciência e a política, para que a ciência, na verdade, a gente espera que impacte, sim, que tenha um efeito sobre os nossos governos e sobre os nossos governantes, né, e que a gente aprenda para que a gente precisa estar melhor e mais bem preparado para as próximas. Talvez a gente tenha vivenciado nos últimos meses, no mundo, mas também no Brasil, uma solidariedade muito grande, né? Solidariedade de diversos setores da sociedade, mobilizando ajuda humanitária, cestas básicas, dá um pouco de dignidade para quem tem muito pouco hoje recurso, né? Também uma colaboração muito grande na ciência, doações para estruturas, por exemplo, como os hospitais de campanha, e esse
talvez esse espírito, né, ele tenha motivado muito a nossa população, mas a gente espera que tenha um impacto, que isso continue, né, que esse legado de colaboração e de esforços em conjunto a gente continue, pelo menos, tendo. Acabo aqui agradecendo a vocês e desculpa pelas intercorrências também com o áudio, e acabo com essa frase de Marie Curie, que na vida nada é para ser temido e sim para ser conhecido. E para isso, né, a gente precisa conhecer mais para que a gente tenha menos medo, né? E aí eu acho que é a importância, de novo, de investir em ciência e na saúde para que a gente consiga isso. Obrigada. Obrigada, Fernanda, pela excelente palestra, pela quantidade enorme de dados que vocês estão gerando, né, nesse pouco tempo, né, que a gente tem com essa doença aqui no meio da gente. Eu coloquei aqui no chat para as pessoas que quiserem, né, se inscreverem, eles podem fazer perguntas por aqui. Ou a gente pode abrir também para alguém que quiser falar. O Gustavo quer fazer uma pergunta. Ô, Cláudio, você consegue liberar o áudio do Gustavo? Consigo. Ou ele liberar? Vou liberar aqui. Tá. Eu acho que ele tem que aceitar lá a liberação. Deu. Oi. Tô escutando. Oi, Fernanda. Obrigado, parabéns. Eu até escrevi. Muito legal saber que vocês estão liderando tantas pesquisas assim de ponta na Covid-19 no Brasil, né? Isso que é mais legal. E aí eu fiquei me perguntando, assim, porque a gente está sofrendo uma pressão muito grande da sociedade, porque como é uma doença que a gente não conhece, né? Ninguém conhece direito, existe uma pressão muito grande por informação. E a gente já viu aí que houve divulgação de várias coisas, né? Daquele primeiro trial da hidroxicloroquina, depois foi retirado, enfim. Eu queria saber, assim, a sua opinião, qual é o nosso papel como cientista, né, para ter uma forma melhor de divulgar esses dados, né, face a essa pressão grande que a gente tem da mídia, né, dos governos e tudo isso, mas para fazer isso de maneira responsável. Obrigado de novo, tá? Não, excelente ponto. Assim, eu cheguei a falar um pouquinho ali, eu acho que a comunicação é tudo e, na verdade, os dados eles estão publicados, né? O problema talvez seja como a gente interpreta ou superinterpreta, digamos assim, os dados. É claro que alguns estudos têm suas limitações também, então é importante também da gente falar da limitação dos estudos. Eu acho que, como cientistas, o que a gente precisa é mostrar isso, os pontos positivos, as limitações dos estudos, tornar isso de uma maneira mais acessível e eu acho que, de novo, reforçar a importância de que estudos bem feitos sejam feitos. Não é que a gente precise, por exemplo, de que todo estudo seja um estudo duplo cego, randomizado. Não, eu acho que sim, eles são essenciais para responder algumas perguntas, mas também relatos de casos bem feitos chamam a atenção, né? E eles podem ser talvez o iniciozinho de uma grande pergunta que vai gerar novos estudos e aí sim chegue lá no final, por exemplo, num trial de intervenção que seja duplo cego, randomizado, com todos os critérios e rigores necessários de um desenho desse. Então, de novo, eu acho que o nosso papel como cientista, eu acho que sim, tentar decifrar isso de uma maneira um pouco mais palatável para a sociedade como um todo, mostrando os pontos importantes que determinados estudos eles estão trazendo, mas também ressaltando as limitações, né? E sendo bem crítico nesse sentido, né? De falar o que a gente pode falar. Na verdade, a gente não pode dizer que já podemos dizer que é uma droga eficaz ou não. Não, novos estudos têm que ser feitos. E é isso, né? Eu acho que estamos numa posição hoje de uma necessidade. Se a gente pudesse ler mais, escrever mais e falar mais em diversos veículos, eu acho que sim, a gente poderia
poderia ajudar ainda mais, e eu acho que a sociedade está fazendo isso, né? Eu acho que tem diversas iniciativas, eu falei um pouquinho da iniciativa do IDOR, dessa curadoria de artigos, tem a iniciativa da Academia Brasileira de Ciências, tem a iniciativa da própria UFRJ, diversas iniciativas fazendo isso. Eu acho que é muito importante o papel do cientista nesse momento, para que a gente separe o joio do trigo, né? Digamos assim, o que é verdade e do que é extrapolação, digamos assim. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Parabéns, muito bom. Obrigada a vocês. Fernanda, tem muita gente aqui elogiando sua palestra, foi ótima. E o Rogério quer fazer uma pergunta também para você. Não sei se você vai ouvir, porque a Morena está... Eu vou com a participação da Morena. Participação da Morena, tudo bem? Parabéns pela palestra, parabéns ao IDOR e a toda a rede IDOR. Eu acho que a rede teve uma resposta a toda essa situação de primeira. Acho que minha mãe teve uma rede há pouco tempo lá no Quinta Agora, e a gente, como o grau de seriedade de comprometimento e de comprometimento com o conhecimento que eu vi em relação a todo o atendimento que ela teve, que as pessoas estão muito... os profissionais estão muito bem educados em relação ao que tem de científico, enfim, então queria parabenizar você e todo mundo da rede como um todo, além do IDOR. Muito bacana ver as iniciativas. E aí eu queria que você falasse, se fosse possível, um pouquinho mais sobre essa questão da intervenção digital, né? A gente tem visto nesse momento como o digital assumiu uma importância tão grande na vida de todos nós, né? E quem trabalha com intervenções digitais, eu tenho visto isso como uma oportunidade. E aí, se você pudesse falar um pouco mais das iniciativas do IDOR relacionadas a isso, a intervenções digitais na saúde mental. Olha, ótimo. Bom, nosso parceiro nessa área é você. Então, na verdade, eu acho que, de novo, Rogério, eu acho a gente está vivendo eu acho que a intervenção digital, o mundo digital como um todo, ele agora vai ter uma transformação. Tenho certeza que a gente, claro, não vai substituir o nosso contato do dia a dia, não é isso. A gente vai, mas sem dúvida a gente vai otimizar reuniões, né? A gente vê que às vezes a gente tinha uma palestra que a gente tentava chegar, não conseguia. Quanto a gente hoje tem oportunidade, muito mais gente de dividir palestras com muito mais pessoas, porque isso faz com que o acesso seja maior, né? Nesse sentido, eu acho que também, para quem trabalha com intervenção digital, e eu acho que aí você está no momento da gente, provavelmente, né, você já está pensando nisso, né, de várias iniciativas e de que eu acho que a adesão vai ser maior, eu acho que a importância dessa intervenção vai ser maior e acho que a gente vai ter mais recursos, porque o investimento que está sendo feito, por exemplo, para veículos de comunicação, para melhorar, por exemplo, o engajamento, né, de crianças, né, dentro de sala de aula, isso tudo vai fazer com que a gente tenha melhorias que vão acabar, ainda bem, né, provavelmente, chegando a diversos setores. Então, eu acho que vai ter um benefício do ponto de vista de otimização da própria tecnologia, de adesão, e aí eu acho que as intervenções digitais dos diversos cenários, né, seja para pacientes, por exemplo, com declínio cognitivo, com diversos pacientes em fase de crescimento, crianças ou então adultos, né? Eu acho que a gente vai ter aí um boom, digamos assim, desse tipo de possibilidades. Seria legal escutar de você, se faz sentido. Não, fiquei curioso. A gente está fazendo iniciativas agora, a gente conseguiu um grande pequeno lá da Inglaterra para tentar aproveitar essa oportunidade. Como eu tenho falado muito com os estudantes, que as pessoas idosas, que são nosso público-alvo, eles estão em casa aterrorizados e precisando fazer coisas, né? Eu achei interessante aquela questão, né, como a necessidade do CDC de prover cuidados, promoção de saúde mental nesse momento, seja informação, como vocês estão trabalhando, seja algum tipo de intervenção. E eu fiquei curioso, você tinha se referido, vocês estão fazendo alguma coisa com aquele ascenso lá do para ansiedade e depressão? Isso. Então, tem duas iniciativas.
Uma iniciativa é de registro, então de registro de valores e, na verdade, de registro dos sintomas, digamos assim. Em relação à intervenção, quer dizer, eu acho que a psiquiatria e o cuidado com a saúde mental como um todo, talvez seja uma das áreas da medicina que mais, né, conseguiu, nesse momento, dar um cuidado aos pacientes. E, por outro lado, talvez seja que hoje esteja tendo uma maior demanda, né? E que acho que as intervenções, né, seja por telemedicina, ou seja por intervenções mesmo de protocolos específicos, eles acabam tendo um papel fundamental. Nesse momento de confinamento, digamos assim, né, de todo mundo indo menos às unidades de saúde, eu acho que o atendimento por vídeos, então o que o Paulo fez tem vários vídeos que foram gravados e tem um canal de acesso em que o paciente, ele então liga, tem acesso a psicólogos e até mesmo a psiquiatras e tal. Então, tem que eu saiba, tem esse canal, tem o registro, mas não tem nenhum protocolo de intervenção, a não ser esse de algumas medidas de diminuição da ansiedade, e aí tem todo o protocolo de diminuição da ansiedade, desde exercícios respiratórios até outros, né, que eu não tenho aqui todos os detalhes, eu acho que no site tem, mas senão eu posso te enviar. Né? E aí a maior parte deles é acompanhado por um grupo de psicólogas que vai guiando enfim, esse acesso. Obrigada, Fernanda. Tem uma pergunta aqui do Bruce. Bruce, você quer fazer a pergunta? Bom, ele não respondeu. Vou fazer a pergunta que o Bruce fez. Bruce da Belfícia. Fernanda. Eu tenho o microfone dele. Bruce, você tem que aceitar a abertura do microfone. Isso. E falou que eu posso fazer. Eu posso fazer. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Pode falar. Fernanda, tinha um colega meu falando que a gripe espanhola tinha desencadeado Parkinson vários anos depois, ele estava querendo discutir isso em termos da hipóxia, né? Eu falei, talvez não tenha sido a hipóxia, talvez tenha sido a inflamação generalizada que uma gripe espanhola gerou, né? E agora, o que você acha? Se a gente vê doenças neurodegenerativas daqui a alguns anos dando um aumento, você acha que vai ser devido? Você acha que a hipóxia cerebral vai ter um papel importante ou você acha que vai ser mais em função da inflamação generalizada que pode gerar uma neuroinflamação? Olha, é difícil da gente afirmar, né? Para isso vai ser importante agora a gente ter todas as medidas nessa fase aguda e depois essa correlação. Eu acho que a resposta inflamatória e toda essa cascata teria mais... Seria a minha principal aposta, né? E também não sei se elas estão separadas, né? Você pode ter uma coparticipação de fatores, né? Mas eu acho que essa inflamação toda, acho que tanto o efeito da inflamação sistêmica no cérebro como uma possibilidade até mesmo de lesões específicas, né? Eu acho que a gente vai ter aí um range, digamos assim, de possibilidades e de fatores que provavelmente eles vão estar relacionados, né? Então, não sei, Bruce, eu acho que a importância da inflamação ela é grande. Obrigado. Nada. Cláudia, você pode liberar o microfone do Vitor só? O Vitor? Tá. Pode falar, Vitor. Espera. Tem que achar o Vitor aqui. Muita gente. Fernanda, o Rogério teve que sair, mas ele está agradecendo a resposta. Tá bom. O Vitor tem que aceitar lá a abertura do microfone. Oi, Fernando. Obrigado pelo excelente talk. Eu tenho uma pergunta muito relacionada a um pouco saber de você que está mais envolvida nessa questão no dia a dia da pesquisa em Covid-19.
Uma dúvida que eu tenho é desses pacientes com acometimento neurológico, apesar deles não manifestarem os sintomas respiratórios da doença, característicos, né? Como é que é feito o diagnóstico desses pacientes? Eles testam positivo para o exame de PCR? Excelente pergunta. Desculpa, Vitor. Eu te cortei. Você ainda ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, e aí eu só ia te perguntar exatamente isso. Como é que é a dinâmica da infecção desses pacientes? Eles já dão entrada com já testando positivo? Se isso demora um tempo? Como é que é essa dinâmica? Uhum. Bom, ótimo. Eu não tive tempo de detalhar ali. A gente tem 2 tipos de estudos, tá? Bom, primeiro, aquele caso do paciente que não tinha sintoma respiratório nenhum não é o mais comum, né? O mais comum é que ele também tem algum sintoma respiratório e também vai ter um acometimento, digamos, um sintoma neurológico também. No caso de ter sintomas neurológicos, ser concomitante com sintomas respiratórios é o que a gente tem visto mais frequentemente. Mas, de qualquer forma, tem 2 grandes perguntas. Uma é qual é a prevalência desses sintomas, né? Qual é a prevalência desses sintomas neurológicos? Para isso, a gente tem que incluir os pacientes todos que são positivos. Então, os pacientes, eles entram, são internados e quando eles são confirmados, normalmente em 48 horas, eles são incluídos no estudo. E aí se tem um estudo observacional, em que se mapeia, né, com exames neurológicos periódicos e também com coleta de amostras e tudo periodicamente esses pacientes. Com isso, a gente vai poder ter um panorama do percentual da prevalência de sintomas neurológicos específicos. Lembrando que, claro, que sempre, vocês devem ter escutado aí, né, anosmia muito grande, a anosmia tinha sido correlacionado com pacientes não graves, tem vários vieses, obviamente, nessas seleções. Nesse caso nosso, são pacientes, então, internados, que estão sendo acompanhados, independente de ter sintomas neurológicos ou não, e esses sintomas estão sendo mapeados. Essa é uma coisa. A outra coisa é um registro de pacientes que desenvolvem sintomas neurológicos importantes e estão positivos para a COVID. Então, esses normalmente são confirmados pelos exames de rotina para a COVID, né? PCR, principalmente PCR, né? No trato respiratório, os exames de PCR comum, que tem sido feito na maioria, e também pode ser confirmado por sorologia. E sim, a gente tem aí sim alguns casos de pacientes que também tiveram PCR confirmado no líquido. Então, na verdade, existem 2 formas de entrada dos pacientes e a gente tenta fazer, na verdade, um mapeamento deles como um todo, né? Sempre que possível. E quando tem indicação, a gente está colhendo líquido, né? Mas, se não, a confirmação da infecção é feita pelo PCR do trato respiratório e também, ou pela sorologia, normalmente pelas 2 coisas. Tá bom? Excelente. Muito obrigado, Fernanda. Nada. Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer, Lu? Pode. Parabéns pela apresentação. Muito bom ver um monte de carinhas amigas por aqui. Emiliano, né? A Lu, a Fernanda. Saudade, né? De se encontrar ao vivo. Muito boa a apresentação toda, mostra a robustez do Instituto, né, do IDOR, em relação a diferentes áreas e a capacidade de se organizar rapidamente para responder, né, a uma questão tão urgente, emergente, né? Ter em mente essa questão da qualidade das coisas que vão sair, né, com o balanço entre a agilidade e a qualidade, né? Então, muito bom ver essa palestra. Parabéns a todo mundo, né? Tem muita gente, né, por trás. E a Fernanda pela liderança. Eu fiquei na dúvida em relação, assim, qual é a porcentagem, na história do Zika também, né? O Zika tinha muito mais a questão neurológica, né? Era um vírus que começou assustando por essa questão do neurodesenvolvimento. Mas qual a porcentagem de casos que tu acreditas, eu sei que tu não tens, né? É muito, é pouco? O Zika era mais, o Zika em adultos, né? Que também era uma coisa relativamente rara, não era algo comum. Qual é a tua percepção, assim, dos casos aparecendo? É bastante, é pouco, é muito? Não sei, talvez. De acometimento do sistema neurológico, né? Isso. Bom, Cláudia,
cefaleia tem sido muito relatada. E cefaleia persistente também. Então, depende também do range que a gente está considerando como manifestações, tá? Isso é uma coisa. Os dados mostraram, assim, chegaram em pacientes graves, chegou a ser relatado cerca de 45% de prevalência de sintomas relacionados ao cometimento, digamos assim, a manifestações neurológicas. Outros estudos mostraram cerca de 30%. Então, assim, não acho que seja um número, quer dizer, eu acho que a gente não tem ainda, né, os nossos dados, a gente está tendo bastante cuidado, acaba que, sabendo que a gente tem esse olhar, né, para o sistema nervoso, muitos casos vão sendo, tem um caso aqui, então a gente tomou cuidado de separar isso, então a gente está chamando isso de casos extras e também, obviamente, temos total interesse em estudar, né? Mas o estudo de prevalência em si, a gente ainda não tem os dados, o que a gente tem é da literatura. Como eu te falei, o mais alto publicado foi esse de cerca de 45% de pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Mas a questão da cefaleia, eu acho que é um sintoma. A cefaleia, eu acho que é muito difícil de caracterizá-la como sintoma neurológico, porque ela pode ser um sintoma do quadro febril, do quadro infeccioso, né? Agora, as situações mais graves, né? Por exemplo, coma, encefalite, com imagem, né? De acometimento, é muito, é pouco. Eu acho que a gente não é, sem dúvida, né, a manifestação mais prevalente, né? Isso que eu acho que a gente tem que, na verdade, a maior parte dos estudos foram publicados no geralzão. Eu acho que essa questão mais disseminada, o que a gente está vendo de Guillain-Barré, o que a gente vai ter de realmente mielites, de encefalomielites, de encefalites, né? E mais do que isso, eu acho que falta, às vezes a clínica, e é difícil, né? Porque a clínica ela pode estar relacionada a uma inflamação sistêmica, né? E quais são os marcadores relacionados a isso, né? A gente tem marcadores de imagem que se correlacionam, por exemplo, com quebra de barreira hematoencefálica ou vão ser só marcadores de imagem que são correlacionados com o processo inflamatório em si. A gente tem biomarcadores moleculares que possam nos auxiliar a entender o que é realmente, quais são as diferenças e as nuances dessas manifestações neurológicas. Eu acho que isso ainda não tem. Eu acho que esses estudos ainda são muito importantes para a gente ter a real resposta para essa sua pergunta, né? Mas ainda está sendo, assim, muita gente está relatando, por exemplo, cefaleia persistente e alguns casos, por exemplo, inclusive de edema então, mas ainda não se tem isso ainda mapeado de uma maneira que a gente possa falar, olha, tanto por cento da população parece desenvolver X, Y, Z. Não tem. Né? E eu concordo com você, eu acho que e é isso, né? O quanto que aquilo a gente pode correlacionar um determinado sintoma a patologia sistêmica, seja até mesmo febre, né? Ou quanto isso pode ser. Então, assim, tem esses dados da persistência, são dados interessantes, porque, né, pode realmente estar mostrando alguma coisa mais relacionada nesse sentido. E impressionante, assim, a gente tem alguns softwares, por exemplo, que estudam, que a gente estuda junto, declínio cognitivo, por exemplo, né, tem alguns softwares que medem volume de ventrículo automaticamente, substância branca, substância cinzenta, como o neuropoint. Imediatamente, tipo, em março, eles já lançaram o Neuropoint Covid. Então, assim, eles estão todos, acho que assim, as iniciativas elas convergem para uma preocupação de tentar documentar melhor e realmente ter informação que possa realmente nos dar mais respaldo para dizer o que é o acometimento do sistema nervoso central nessa patologia. Concordo com você que é diferente da Zika. A Zika chegou por lá, né? Essa agora e talvez a gente esteja tendo até a oportunidade de mapear de uma outra forma por esse sentido. Então, mais uma vez, a necessidade de ter informação e de ter dado para que a gente consiga entender melhor. Mas só para finalizar assim, essa questão, existe uma relação entre os casos mais... Eu sei que é difícil porque muitos pacientes que ficam mais graves, eles acabam sendo sedados, né? Mas existe uma relação entre um sintoma neurológico mais
importante e a gravidade do caso, eu acho que isso deve ser difícil de ver, né? Muito difícil de ver. É claro que em casos em que o paciente entrou com sintoma neurológico importante grave e acabou sendo internado por isso, é completamente diferente. Agora, uma vez que o paciente já tem, imagina, e isso é um viés, não vai ter jeito, né? Porque até mesmo o exame neurológico ele vai estar, obviamente, limitado com o paciente com sedação muito importante. Então, né? É difícil de te responder. Realmente. Tem que olhar, tem que ver um estudo prospectivo, né? Tem que esperar passar e olhar para trás, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Na verdade, tem a Débora Fogel, falou, deu parabéns, Fernanda, pela apresentação, falou impressionante os esforços todos, né? As últimas perguntas foram, claro, né? A gente está num programa avançado em neurociência, então mais relacionadas ao sistema nervoso. E então, só queria avisar as pessoas que dia 3 de agosto a gente vai ter a palestra do Gabriel de Freitas, que vai falar especificamente sobre problemas neurológicos relacionados ao Covid, que trabalha com a Fernanda também, né? Então, ele vai falar um pouquinho mais para a gente dos dados mais atuais, né? Mais focado em problemas neurológicos. Então, eu queria mais uma vez, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, mas não. Queria mais uma vez agradecer, Fernanda. A gente conseguiu ver, né, que realmente todos esses esforços que vocês vêm fazendo lá no IDOR. Né? Eu tenho uma pergunta que, na verdade, é mais assim, por ter contato com pessoas, né, que tiveram, assim, como o Rogério falou, a mãe dele teve Covid, foi internado lá na Rede DOR. Eu queria saber se vocês têm algum controle para liberar o paciente, se vocês fazem um teste de PCR, porque, assim, está sendo muito discutido, né, o Amilcar fala muito isso, que o paciente, mesmo depois de ter, de não ter mais sintoma nenhum, ele continua tendo RNA para o vírus. Eu queria saber se vocês vocês estão se preocupando com isso antes de liberar o paciente, fazer um PCR, testar um PCR para saber se esses pacientes ainda estão contaminando. Uhum. Então, esses protocolos têm variado bastante, né? Mas eles acabam, assim, o critério e é uma coisa importante, como o Amilcar mesmo diz, né? A gente sabe que o PCR pode ficar positivo. Eu mesmo tive amigas que ficaram com PCR positivo, 3 PCRs positivos. Mas lembrando que esse PCR normalmente não é um PCR quantitativo. Ele pode ser, na verdade, você pode conter partículas que não são infectantes. Então, é bem difícil isso, né? Nesse sentido lá. Eu não tenho aqui hoje o protocolo atual, por exemplo, para liberação. Você pode até mandar e isso a gente consegue até te enviar. Mas sei que sim, os pacientes são seguidos, né? A gente tem e também são seguidos com sorologia. Então acho que na verdade o protocolo inclui as duas coisas, tá? E todo o protocolo de segurança, na verdade, também na liberação, né? E além disso, né? Depois mesmo com PCR negativo, o tempo, né? Na verdade, de quarentena depois do início da positivação, e aí depende muito, né? Depende do tempo também que o paciente ficou internado no hospital, né? Depende, porque às vezes até o tempo dela de internação hospitalar já seja muito superior, por exemplo, a uma necessidade de protocolo específico, como alguém, por exemplo, que testa, é positivo, fica internado por 2, 3 dias, entendeu? Então, os protocolos, eles variam muito nesse sentido também, né? Então, acho que é meio que dependendo do caso, mas estabelecendo todos os protocolos relacionados ao critério de cura estabelecido pela OMS, né? Então, né, nesse sentido. E, de novo, falando que, em relação ao protocolo de neuro, como você chamou a atenção, o Gabriel de Freitas participa ativamente desse estudo, junto com outros neurologistas, mas ele está liderando bastante esse processo do ponto de vista clínico, e até agosto a gente já espera ter os resultados parciais, né? Hoje a gente já tem uma inclusão importante dos pacientes no estudo prospectivo, né, de registro, mas também vários casos interessantes, tipo aquele que eu mostrei, né, e aí eu acho que em agosto a gente vai conseguir ter um panorama desses estudos de neuro bastante atualizado aqui para o PAN, que talvez seja até mais condizente do que a palestra que eu fiz hoje, mas a ideia era dar um overview realmente das outras iniciativas. E obrigada mais uma vez.
Ótimo, a palestra foi ótima e a gente está ansioso, estamos todos ansiosos para ouvir o Gabriel também, né? Com esses dados. Eu tinha até pensado numa dobradinha, né? A Cecília também discutiu isso, mas então a gente acha que é importante o Gabriel vir mais à frente com os dados mais avançados. Estamos aqui loucos para saber o que acontece com os pacientes. Obrigada, Cecília. Quer falar alguma coisa? Eu só queria lembrar que semana que vem a gente vai ter PAN, tá? Eu vou mandar um e-mail para vocês. E semana que vem vai ser Mulheres na Ciência, que seria um evento que acontecia na Semana do Cérebro, que foi adiado, né? Então a gente vai ter essa palestra pelo Zoom, mas vão ser várias pesquisadoras e a gente vai mandar por e-mail para vocês, tá? Então, próxima segunda, Mulheres na Ciência. Aí dizer que a sala foi um sucesso, né? O PAN estava cheio, 100 pessoas, mais 40 pessoas no YouTube. E o YouTube estava bem capenga, porque eu não consegui fazer a transmissão direito. Quem quiser me ajudar aí das próximas, está difícil. Vou ter que fazer um curso aí. Mas aparecia o som e não aparecia a transição dos slides muito bem. Mas tinha gente lá assistindo e a sala aqui estava cheia. Então, foi um sucesso. Acho que agora é agradecer a Fernanda. Obrigada, Fernanda, palestra excelente, um overview maravilhoso. Obrigada a todo mundo. Obrigada a vocês. Nos vemos na segunda que vem. Isso aí, sempre bom ver vocês. Beijo grande. Curtam o canal, se inscrevam no canal do YouTube lá do PAN, para a gente ganhar um upgrade, tá? Sim, por favor. Se inscrever, assine lá o sininho das notificações. Tô igual uma youtuber agora. Tô vendo. Melhor aprender com o Henrique. Capaz de saber mais do que a gente. Falando, quem quiser entrar na lista do PAN, por favor, deixa aqui o e-mail, ou então manda um e-mail pra gente, para eu incluir na lista, porque a gente está com um probleminha um pouco, o ICB não está recebendo, então, aqueles grupos, né, que a gente tinha de e-mails, eles não estão funcionando. Então, quem não está recebendo, por favor, me manda um e-mail individual. Os alunos fiquem tranquilos que eu salvei o chat e eu vou mandar para quem o programa pedir, eu encaminho o documento, tá? Para as presenças nos seminários. Obrigada, Fernanda. Obrigada a vocês, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.